Boa noite a todos. Vai ser uma noite muito bacana, esclarecedora. A gente vai falar de um tema que as pessoas têm muita curiosidade, né? Os brasileiros morando aqui nos Estados Unidos ou morando no Brasil. Então a gente hoje vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais como é que a gente consegue investir no mercado financeiro americano. Eu já trabalhei com o mercado financeiro quando eu morava no Brasil, trabalhei para o HSBC, fui consultora de investimentos durante 3 anos e fiz um trabalho bem bacana, adorava, mas confesso que aqui do mercado americano eu conheço muito pouco. Então eu convidei a Fabiola para a gente bater esse papo, porque ela sabe muito desse mercado, ela conhece muito desse mercado. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Liberato. Eu sou brasileira, moro fora do Brasil há 8 anos, morei na França há 4 anos, moro aqui nos Estados Unidos há 4 anos. Como eu estava falando no início, eu também já trabalho, quer dizer, eu também não, porque a Fabiola não trabalha no mercado financeiro, mas eu já trabalhei no mercado financeiro, né? E gosto muito, esse é um tema que me interessa muito, mas eu trabalhei no mercado financeiro no Brasil. Eu não sei como as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos, eu acho que esse é um tema de suma importância, né? Essa coisa das finanças Sim, pessoais, do investimento financeiro, porque se a gente não se planeja, como é que a gente consegue realizar nossos objetivos? E por com isso, certeza. pois é, e por isso eu convidei a Fabi. Para quem não conhece, Fabiola é a Fabiola Salve. Ela é brasileira também, ela é engenheira mecânica, ela mora aqui nos Estados Unidos há 7 anos, é apaixonada pela área de finanças, é investidora e colaboradora de projetos de planejamento financeiro pessoal aqui e no Brasil. E essa noite a gente vai bater um papo sobre como os brasileiros residentes e não residentes podem investir no mercado financeiro brasileiro. Não é isso, Fábio? Boa noite. Muito obrigada por aceitar meu convite. Oi, Adri, obrigada a você pelo convite, pela confiança, né, de trazer um tema assim tão relevante para todo mundo, né, que não tem quem não precise se preocupar com as finanças. Todo mundo tem as suas finanças pessoais, familiar, vai se aposentar um dia, então é algo que nós temos, uma hora ou outra a gente tem que tocar nesse assunto, a gente tem que abordar e entender quais os planos que a gente tem que agir, né? São as ações que fazem realmente a gente desenvolver os nossos projetos futuros, né? Tudo está interligado, né? E as finanças é uma parte, né, que está ali no centro de tudo, eu diria, né? Está no centro de E, tudo, é verdade. e se você comentou, né, que conhece do mercado financeiro no Brasil, mas aqui a gente chega e realmente a gente fica perdido, porque eu passei por isso, né, alguns anos atrás, não tinha ideia como funcionava, mas e tinha aquela insegurança, que é o que as pessoas sentem, né? Mas eu não, às vezes não falo inglês muito bem, não conheço esse esse vocabulário, né, de finanças, Uhum. ele é bem específico, então, às vezes você não acha materiais que falam uma linguagem mais simples, é tudo na linguagem, né, no financeiro, então, leva um tempo até você entender, mas quando você busca as informações, você vê que não são difíceis, é super simples de acessar isso, né? Eu diria que é até mais simples que no Brasil, porque os investimentos vamos pensar, né, no mercado de ações, de capitais, aqui ele já está mais disseminado entre a população. O percentual de americanos que investem na Bolsa de Valores, por exemplo, é muito maior do que no Brasil. Se não me engano, aqui, sei lá, passa dos 50% das pessoas físicas, né, de alguma forma eles estão dentro do Uhum. mercado, e já no Brasil eu acredito que nem chega a 5%, não sei o número exato, mas é um número bem pequeno, né? Então, O só por Brasil aí você já vê aqui eles facilitam mais até. no Brasil, nos últimos 2 anos, eu diria, existe uma tendência aí crescente, né, de pessoas físicas interessadas em investir diretamente. Então, essa questão da educação financeira ainda, eu diria que está engateando no Brasil.
aqui nos Estados Unidos, como você falou, o mercado americano, a sociedade americana está há anos-luz disso. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: quando a gente está no Brasil, a gente acha que é muito difícil. Muitas pessoas hoje gostariam de investir aqui no mercado americano e as pessoas acham que é muito difícil, né? E na verdade, como você falou, é muito mais fácil. Mas eu queria fazer o seguinte: vamos fazer vamos organizar a nossa conversa, né? Eu acho que a Tá. primeira coisa, eu acho que tem duas coisas assim que são muito importantes, dois pontos que eu quero tocar para daí te passar a palavra, que são, primeiro, para a gente realizar objetivos, a gente precisa se planejar. E a gente precisa se planejar de tempo, a gente precisa se planejar com recursos financeiros. E aí a gente tem os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente se planejar e aí você vai explorar as opções que a gente tem. E, além disso, um tema muito importante que a gente não pode deixar de falar é o seguinte: essa é uma plataforma para mulheres acima dos 40 anos. Não só mulheres, mas é predominantemente feminina. Para mulheres acima dos 40 anos. E a gente vê que, por uma questão cultural, as mulheres não se envolvem no mercado financeiro, as mulheres não se interessam, as mulheres muitas vezes acham que não têm capacidade para, e isso é um mito muito grande. E a gente precisa se preparar e nunca é tarde, porque a hora é agora. Eu queria que você começasse com Com isso aí. certeza. A palavra é sua. Assim, você já falou tudo, na verdade, né? Essa questão. Temos que começar pelo planejamento. Sem planejamento, você nem já o investimento são próximos passos, porque você precisa. O primeiro passo é você precisa saber aonde você quer chegar, né? Aham, Para definir as suas metas financeiras. Então, todo mundo tem que viver, todo mundo tem sonhos a realizar e todo mundo tem o futuro, né? Que espera depois que parar de trabalhar. Então, você tem que definir planos você tem que definir esses planos de como você vai começar. O primeiro passo é sempre a reserva de emergência, que isso todo mundo fala, tanto aqui como no Brasil, você tem que começar pela reserva de emergência. E quanto à questão das mulheres, existe, eu acho, né? Não só pelas mulheres, mas eu acredito que as pessoas que não têm muito contato com essa área financeira têm um certo receio, porque elas têm medo de fazer coisas erradas e aquilo causar um problema, né, mais grave, né? Então, tem que buscar informação primeiro, não tenho dúvida. uhum, Mas o papel da mulher, muitas vezes, ela acha que ela não tem capacidade ou ela não se interessa pelo tema, mas ela está totalmente envolvida dentro da família dela, da casa dela. É ela que define muitas coisas, como vão correr dentro da casa dela, né? O que a família precisa, quais são as necessidades da família, planos de viagem, planos de lazer, muitas vezes as mulheres que encabeçam isso, né? E a mulher participa, ela só, às vezes, não sabe o quanto que ela está envolvida. E é muito importante. E ter esse alinhamento, no caso, né, das pessoas que são casadas, ou mesmo, né, quem tem a família que vive junto, compartilha o mesmo espaço, tem que ter essas conversas, né, e definir as metas, né, do casal, as metas individuais de cada um, as metas da família, as metas que o casal quer concretizar juntos. Isso é muito importante, ter toda essa separação e ter todo um planejamento feito para chegar. E existem muitas maneiras de você pode buscar ajuda para isso, né? Inicial para dar esse pontapé se você não se sente à vontade. Aí, quando você fala de investimentos, aí que você, dependendo do seu prazo, que você vai precisar daquele dinheiro, aí você vai buscar nos lugares corretos em que investir, vamos dizer aham, assim. Não sei aham. se tinha mais alguma coisa. Não, e você falou numa coisa importante que é o seguinte, que as mulheres às vezes elas não percebem
a importância que elas têm nas finanças da família, né? E uma coisa a mais é o seguinte: todas as pesquisas mostram que a decisão de compra das famílias é predominantemente feminina. Então, a gente precisa, assim, porque a mulher, a gente compra muito mais por impulso. Se a gente está feliz, a gente compra. Se a gente está triste, a gente compra. A gente gasta, a gente consome muito de uma forma emocional. Os homens consomem normalmente, né? Generalizando, de uma forma muito mais racional. Então, isso a gente precisa também aprender a levar em consideração, porque tempo e dinheiro são dois recursos escassos. Como é que a gente vai aplicar, não é isso? É, mas aí eu vou fazer um comentário com essa questão do emocional. Com certeza, tem muitas pessoas que tomam decisões de compras baseado numa emoção que ela está sentindo, né? Uhum. Ela joga as emoções dela nas compras. Mas eu diria que os homens também fazem isso. Não é tanto essa questão racional, não. É que a diferença é os desejos às vezes são diferentes, né? As mulheres talvez comprem com mais frequência itens um custo mais baixo. E os homens também fazem essas compras, mas às vezes eles fazem compras mais caras, né? É Eles verdade. também têm desejos, eles gostam de eletrônicos, Uhum. sei lá, esportes, hobbies, essas coisas. Então, isso também vai demandar um custo alto e também sempre a emoção está envolvida. Eu diria que o comportamento, ele predomina em todo mundo. A gente tem que aprender, conhecer os nossos gatilhos emocionais para poder entender onde é que a gente está se perdendo, às vezes, um pouquinho, né? E se a gente for falar de finanças comportamentais, aí vai longe. Nossa, não, a gente vai ficar aqui. O seu marido já está falando que ele não, o Túlio está Ele falando não. peças de carro. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vi que a É, Adriana Oliveira já fez duas perguntas. Adriana, você vai perguntando, porque eu não queria passar o carro na frente dos bois. A gente vai seguir uma régua aquizinha para não pular etapas, mas já anotei suas perguntas que a gente vai responder. E quem tiver a gente perguntas, já tá- vai colocando aqui, tá? Que a gente vai se organizando. Aí, Salve está falando que só guitarras, carros, né? E a Nina Aham. Torinho está falando que os homens são muito mais tecnológicos. E tudo que eles investem, Nina, é o que a Fabiola está falando, tudo que eles compram, não é dizer tudo, mas normalmente os brinquedinhos deles são mais caros, né? É, exatamente. A frequência é diferente, mas independente do sexo, acho que todo mundo tem o consumo, né? Cada um tem as suas vontades, né? Claro. Coisas a realizar. E é importante isso também, que as pessoas entendam, quando você fala de planejamento financeiro, não é que você vai, não, não posso gastar com as coisas pessoais, você tem que gastar com as coisas que você gosta. Isso é fato. Você tem que disponibilizar um dinheiro para isso. Mas você não pode perder o seu. Você tem que planejar antes para saber cada caixinha, vamos chamar assim, né? Cada caixinha, a caixinha do presente, a caixinha de um curto prazo e a caixinha do longo prazo, se todas elas estão preenchidas de maneira proporcional e você não vai sabotar, né, um sonho futuro com esse emocional do presente para um sonho futuro, que isso que acontece muitas vezes. E um ponto que eu lembrei até que você comentou sobre as mulheres, né, acima dos 40, que às vezes não se preocupam com isso, depois elas ficam arrependidas, né, de não ter começado antes. Eu vi uma pesquisa essa semana, isso é dado americano, que 70% das mulheres gostariam de ter iniciado investimentos antes. Quando elas se dão conta disso, elas falam: puxa, por que que eu não comecei a fazer isso lá atrás? Porque justamente é o tempo que vai ser o seu melhor amigo no investimento, né? Quanto antes você começar, mais você vai dar tempo, os juros compostos vão te ajudar e esse montante lá no futuro vai representar um valor maior, né? Com certeza. Vamos lá, Fábio. O que é que precisa ser feito para investir?
no mercado americano, se o brasileiro não mora aqui e se o brasileiro mora aqui? Então, vamos lá. De qualquer maneira, independente de onde você esteja, você tem que abrir uma conta numa corretora de valores, num brokerage, né, que a gente chama aqui. Então, existem hoje muitas corretoras que dão acesso, né, de quem está fora, de quem está no Brasil, de abrir essas contas aqui, né? Algumas corretoras não aceitam investidores de fora, mas tem uma lista de corretoras hoje cada vez está aumentando, que estão facilitando esse acesso. E hoje tem muito menos burocracia. Você consegue fazer tudo online. Você entra, instala aplicativo, coloca seus dados, escaneia os documentos, manda para eles. Algumas até pedem documentos em papel, né? Varia de uma para outra, mas você consegue fazer todo esse processo online. Aí, com a sua conta aberta, aí você tem acesso. Isso vale de onde você estiver. Você só precisa definir quais as corretoras que aceitam os investidores de fora. Aqui do mercado americano, né, quem é residente aqui, tem, né, Social Security, tem documentação, consegue acessar qualquer corretora e tem centenas de corretoras, né? Tem algumas que são mais recomendadas pelas facilidades que elas têm, principalmente para os iniciantes, isenção de taxas, que eu acho que é um fator muito importante que Uhum. você tem que olhar antes de começar, porque essas taxas influenciam bastante também no seu No rendimento, retorno, no né? Se retorno, você é. tiver que Aham. pagar custos, né, de corretagem, custos de transferência do dinheiro, né? Então, se esse dinheiro vai vir, pode vir por outra instituição e não pela corretora. Existem vários detalhezinhos, né, que você precisa olhar, mas o processo não é tão burocrático de abrir a conta e aí o brasileiro, estando no Brasil, ele vai investir o dinheiro dele aqui e ele vai fazer a declaração de imposto dele no Brasil, como ele sempre fez. Isso não vai influenciar. E aí os impostos lá no Brasil, eles já vão já existem, né, as cotas que eles precisam usar, né? Não vamos entrar, né, Ah, tanto nesse tá. detalhe, mas a pessoa faz pelo Brasil. E algumas corretoras até já ajudam no imposto de renda. Elas já dão um relatório da maneira que é tributado no Brasil, então já facilita a vida do investidor. E aqui também eles já dão esses relatórios, né? Então é muito simples. Bacana. Você, por um acaso, sabe de cabeça o nome de uma ou duas corretoras que o pessoal do Brasil pode dar uma pesquisada ou não? Sim, uma que é bem, que eu acho que ela está bem popular é a Avenue, que ela Ah, atende bastante brasileiros e ela tem um atendimento em português, que se eu não me engano, os proprietários dela são brasileiros, né? Eles estão ok. aqui nos Estados Unidos, mas atendem o público brasileiro. Tem uma outra que chama Passifólio, que eu já vi pessoas falando, tem a Interactive Brokers, que é uma que é uma corretora global, que ela acessa mercados do mundo inteiro, não só americano, que eu me lembro assim de Qual foi a início. segunda que você falou? Você falou Avenue, Interactive Passifólio. Brokers, Portfólio, Não, Passifólio. SSI Fólio? PASS SS Fólio. Fólio. É. S Fólio. Ok, coloquei aqui. Até Quem a tiver dúvida, eu Adriana, já coloquei na tela. isso, até a Adriana, que está aí comentando, a Sachará, ela tem conta na Avenue. Ela trabalha com a Avenue já há um tempo. A Avenue manda relatórios para ela de informações dos investimentos, né, Que legal. carteiras recomendadas, né, documentação de imposto de renda. Então, ela até comentou que está bastante satisfeita, né? A gente aqui, eu uso a Fidelity, né? Ok. Muitas pessoas conhecem a Fidelity, aqui também nos Estados Unidos. Ela é a maior corretora nessa parte de planos de aposentadoria nos Estados Unidos. A Fidelity é a campeã, eu acho. Tá. Então vamos lá. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ele abrir uma conta na corretora. E depois Exato. disso,
Porque assim, a carteira, quando a gente fala de investimentos no Brasil, a gente tem opções muito limitadas. A gente não tem muita coisa. Eu preciso, por exemplo, ou trabalhar com uma corretora, ou trabalhar com um banco, eu não posso investir direto em ação. Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, mas aqui eu sei que é diferente. A gente já conversou sobre isso. Como é que funciona? Então, você tem uma conta na corretora, aí dentro da plataforma da corretora, aí você vai acessar todos os investimentos que você quiser. Porém, o que diferencia muitas vezes é os tipos de contas que você vai abrir. Isso que é um pouco diferente de quem está no Brasil, porque você abre uma conta de investimento em renda variável, vamos dizer lá, né, na corretora. Então, você tem corretoras que têm produtos de renda fixa também e produtos de renda variável lá dentro da plataforma você vai selecionando. Aqui também é assim, porém determinados produtos precisam de contas específicas. Hum. Porém, os produtos, né, de renda variável, vamos dizer assim, né, que são as ações, né, os estoques, que a gente Aham. chama aqui, os ETFs, que são fundos que são comercializados na bolsa, né, no horário comercial, tem os mutual funds, que são os fundos que tem valor de cotas que você compra, mas ele não tem o valor em tempo real da bolsa, mas você também compra esses fundos. Todos esses produtos estão disponíveis para qualquer um. E para quem está começando, eu diria que um dos melhores produtos que qualquer profissional vai recomendar é os ETFs e os mutual funds. Porque Ok. eles são produtos que já existem uma diversificação lá dentro que você não precisa ir lá e selecionar as ações que você quer, a não ser que você já seja um investidor experiente, já conheça e já saiba o que você quer comprar, como você vai montar a sua carteira. Mas para quem ainda não tem essa experiência, o ideal é começar pelos fundos, que eles já vão te dar mais segurança, você Aham. vai se expor ao mercado, porém de uma maneira mais controlada, né? Sem se expor a um risco que você às vezes não conhece ainda, né? Que é importante lembrar. É. Você falou aí em ETF e mutual funds. Você pode explicar a diferença para as pessoas? Sim, os ETFs, a sigla é Exchange Traded Fund, que é um fundo que ele é comercializado dentro da Bolsa de Valores em tempo real. O valor dele tem tempo real enquanto a bolsa está aberta, como as empresas, as ações das empresas que você vai comprar. Então, é como se ele fosse uma cesta de ações. Tem várias ações lá dentro que seguem um determinado índice ou uma regra que é definida por esse fundo, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo. Tem um fundo que ele seleciona empresas financeiras, que é um XLF, por exemplo, que é Financial Companies. Então, dentro daquele fundo vão ter dezenas de empresas financeiras. Quando você comprar aquilo, você vê o preço na hora que ele está valendo, você já compra e você já comprou uma cesta de produtos. Os mutual funds, eles também são uma cesta de produtos, porém, ele é uma cesta que não é atualizada em tempo real, ele só atualiza no final do dia. Então, você vai definir quantas cotas daquele fundo você vai comprar, ou o valor em dólares, né, que você quiser dele, Aham. e aí no final do dia que ele é executado, que aí ele vai cair na sua conta mesmo, não é como o outro que cai já na hora, mas ambos são fundos, ambos são cestas de ações. Qual é o valor mínimo que você acha que uma pessoa pode começar a investir? Porque às vezes a pessoa diz, ah, eu não tenho dinheiro, preciso juntar dinheiro para investir. Qual é o valor mínimo? Olha, essa pergunta, vamos dizer assim, depende. O valor hoje, as corretoras, elas comercializam frações das ações e dos ETFs. Então, você pode comprar uma fração. Então, se você tiver US$ 50, US$ 20, US$ 2, não tem esse mínimo. Você vai comprar o que você quiser. Lógico, é um detalhe, depende, as corretoras, isso também é
um acesso que a corretora define se ela vai dar. Algumas corretoras vendem frações, outras não vendem, não trabalham com frações. Isso é um ponto a se analisar. Porém, se você está no Brasil e você vai mandar o dinheiro para cá, é importante você fazer o cálculo dos custos que você vai ter nesse envio do dinheiro, porque isso envolve os custos, né? Você vai converter o real em dólares, aí você vai pagar a corretora de câmbio que vai Uhum, mandar o seu dinheiro, ela cobra uma tarifa, claro. uma taxa, então você vai pagar essas taxas, então você tem que levar isso em consideração, né? Porque isso já vai sair do seu dinheiro. Então, se você tem planos de investir regularmente, você vai mandar um dinheiro e a sua ideia é ir fazendo esses investimentos, você pode começar com o pouquinho que você tiver e aí você vai mandando esses aportes no tempo que você julgar possível e começa de bem pouquinho, não tem um valor, sei lá, US$ 50. É muito pequeno, assim, tem muitas opções para todos os bolsos. Vocês estão vindo, né, gente? Porque às vezes a gente fica com aquela coisa na cabeça, eu preciso juntar, precisa ter muito dinheiro. É como a Fabiola falou, existem alguns custos envolvidos. A remessa do dinheiro, a variação cambial, as taxas que vão ser pagas, mas no final a gente tem que botar tudo na balança. Isso, tem que fazer essas continhas para realmente fazer um balanço, se vale a pena, né? Como se você vai mandar dinheiro de fora, de repente você vai juntar um pouquinho mais, porque esses custos da transação você vai diminuir se você mandar um montante maior de uma vez, né? Porque a cada transferência você vai pagar um custo, né, É, dessa transferência. o Carlos está Então, é perguntando. super simples Desculpa. também de mandar, né? Desculpa, só complementando. Existem plataformas também que não são as corretoras de valores, mas as corretoras de câmbio, que você também faz esse envio de forma online, que já sai o dinheiro da sua conta corrente no Brasil e já cai numa conta sua aqui nos Estados Unidos. Os brasileiros podem ter contas americanas. Então, já cai na sua própria conta e você já pode investir o dinheiro. Maravilha. O Carlos está aqui perguntando, já que a gente está falando do assunto, qual o teto para ficar isento de imposto de renda na venda de ações no mês? Essa pergunta é sobre para quem está no Brasil, Creio que sim. Você está no Brasil, Carlos? Sinaliza aqui para gente. Ele... porque Ah, então essa parte tributária ela é mais complicadinha, assim, difícil a gente dar todos os detalhes, né? claro. Porque nós não somos contadores. Os É, contadores é que é. sabem explicar. Mas eu acredito que no Brasil a isenção de ganhos do que dos ganhos que você tiver nos Estados Unidos, você tem uma isenção mensal de 35 mil. E aí, dentro desses 35 mil, Trinta e você não cinco precisa mil fazer dólares ou 35 mil reais? reais. Reais. Isso, porque é do Brasil. Claro. Esse número é do Brasil. Então, você pode fazer as compras e as vendas. No máximo de 35 mil, você não paga imposto de renda, você não precisa emitir DARFs, né? Aham. Quem já investe no Brasil sabe que tem que fazer emissões de DARF lá. Então, tem essa janela aí que você não precisa fazer. Se passar desses valores, aí você precisa emitir a DARF e fazer o pagamento do imposto referente aos ganhos que você teve. Tá. A gente estava falando, por exemplo, de ETF. Aí a Adriana tinha perguntado que ela tem um objetivo para daqui a 8 anos. Qual seria um mix de ETFs interessante? Para 8 anos? É. Bom, então, indicar, né, os investimentos é um pouco complexo. Não é uma resposta simples que eu digo, vá lá e faça assim que serve para todos. Você primeiro precisa entender qual é o seu perfil. Esse uma coisa que todo mundo toca e não tem como deixar de falar. Cada pessoa tem uma aceitação dos riscos que ela aceita
correr, porque bolsa de valores é renda variável, então você não tem garantia dos ganhos, né? Quem está acostumado com a renda fixa, que já põe o dinheiro e já sabe quanto vai receber, a pessoa tem aquela sensação de quanto que ela vai ter de retorno. Porém, na renda variável, isso não existe. Existe projeções, né, de muitos anos que a gente olha os resultados passados para entender quanto que um fundo tem produzido, né, de retorno. Mas não dá para a gente afirmar que você vai montar uma carteira, né, para 8 anos e você vai ter aquele determinado retorno. O que eu sugiro, por exemplo, pensando em ETFs, o que é mais recomendado é você fazer uma divisão entre ações de grandes empresas, que a gente chama de large caps, um mix com mid caps, que são empresas médias, small caps, que são empresas pequenas, e misturando isso, às vezes, com empresas internacionais, com mercados desenvolvidos, que são na Europa, mercados emergentes, que é China, Brasil, Ásia, fazer um mix de todas essas ações. Por quê? Qual que é o objetivo disso? Essa diversificação, né, de tamanhos, de tipos de empresas, de setores da economia também, financeiro, as commodities, tecnologia, né? Tem biotecnologia, tem muitos setores. Então, você fazendo um mix, né? Você está reduzindo o seu risco, né? De haver um problema pontual na economia que afete, você não vai perder todo o seu dinheiro de uma vez. Vai ter uma fração que vai ser afetada e o resto vai estar mais ou menos equilibrado. Esse é o objetivo. Então, tem ETFs que pegam o mercado todo. Se você falar assim, eu quero investir na bolsa, eu não quero escolher. Existe um ETF que é chamado VT, que ele pega a bolsa inteira. É como se tivesse um pouquinho de cada ação da bolsa inteira dentro dele. Então, se a bolsa subir, você vai ganhar junto. Se a bolsa cair, você vai perder. Mas você não vai selecionar as empresas. Tem os de mercados emergentes. Então, é tão vastas as opções que é difícil recomendar algo para alguém, mas só estou dando uma ideia das opções que as pessoas têm. Aí você vai estudar, vai buscar mais informações ou vai procurar um assessor de investimentos que vai poder direcionar para o seu perfil, para os seus planos, né, de vida. Isso é interessante, porque você falou em fazer uma composição de carteira. Porque existem os perfis diferentes. Tem gente que tem um perfil mais conservador, tem gente que tem um perfil mais moderado e gente mais agressiva. No caso da Adriana, ela tem um tempo, que são 8 anos. A gente não está falando de um curto prazo. A gente já está falando aí de um médio prazo, né? Ela tem um prazo maior, porque se fosse um curto prazo, a gente teria que investir numa coisa mais conservadora. Porque, como você falou, não existe garantia. O mercado de ação é um mercado de risco, né? Você pode tentar diminuir o seu risco fazendo análises, olhando o passado, mas não existe garantia de nada. Não, infelizmente não existe essa garantia. Então, essa questão do risco, você consegue, né, amenizar bastante dependendo dos tipos de ativos que você escolher. Por quê? Existem setores da economia, vamos pegar um exemplo, de consumo básico, por exemplo. Você pega supermercado. Independente se o mundo está em crise, as pessoas vão consumir no supermercado. Mesmo que a inflação suba muito, as pessoas vão consumir no supermercado. Então, esse setor, por exemplo, é um setor que a gente usa como proteção. Por quê? Provavelmente essas empresas não vão ter um boom muito grande de ganhos, mas elas vão manter aquela média ali ao longo do tempo. Vão ter oscilações, mas muito menores do que se você investir numa fintech ou numa empresa de criptoativos, por É exemplo, verdade. que ainda não está consolidada no mercado, ainda precisa de anos para essa empresa provar que ela vai ser lucrativa. Então, isso faz com que os preços oscilem muito num curto tempo. Então,
essa questão do risco, né? Cada um tem o seu apetite, né? Às vezes as pessoas Uhum. usam esse termo. Ah, Porém, o que eu digo assim, você só vai saber qual que é o seu nível de risco, muitas vezes, quando você se expõe ao mercado, aí você vai sentir aquele peso. Então, você põe um pouquinho no começo, você quer arriscar um pouquinho mais, você pega um percentual pequeno do seu capital e coloca num produto de maior risco. Aí você vai ver aquelas oscilações, aí você vai sentir se realmente você se sente confortável, se aquilo é para você, porque isso faz muita diferença. Nem todas as pessoas conseguem lidar com esse emocional, né, do mercado. E tem pessoas que preferem fazer de maneira mais previsível, que é pegar ações, por exemplo, de empresas de consumo básico, farmacêuticas que vendem remédios, ou então empresas de materiais de construção, produtos, né, em geral, lojas de varejo, coisas assim. Então, é muito amplo. E, assim, tem milhões de composições que você pode montar na carteira. Então, não tem opções para todo mundo. E, principalmente, uma coisa que a gente não comentou, né? Para quem está no Brasil, os motivos que as pessoas, né, se expõem ao mercado americano, muitas vezes é para realmente entrar mais nesses setores que o Brasil não tem disponibilidade, que é, por exemplo, tecnologia. É um setor que não tem na Bolsa do Brasil, né? Não tem empresas de tecnologia como Google, Amazon, Facebook, né? Não tem no aham. mercado americano. Então, a pessoa quer investir em negócios como esse, então ela vem para a Bolsa Americana. Ou então, muitas vezes, foi acompanhando que o Brasil vem sofrendo muito essas oscilações do mercado global, né? Mudanças o dólar subiu, o dólar caiu, então a pessoa vê o dinheiro dela também muito volátil por conta Uhum. dessas mudanças, então ela entende que o mercado americano, por ser mais consolidado, a inflação é controlada, ela vai conseguir se expor a esse mercado de uma maneira a proteger a carteira dela que ela já tem no Brasil. Então, é outro motivo para as pessoas acessarem, né, esse mercado. Ou então a pessoa tem um projeto no futuro de fazer um intercâmbio, estudar, então ela já quer fazer um investimento na moeda que ela vai usufruir daquele bem. Então, isso também é muito interessante. Você já manda o dinheiro e investe na moeda que você vai usar. Então, você garante que aquele seu projeto no futuro vai se realizar e ele não vai ser impactado por uma diferença de câmbio, né? Por exemplo. E você falou uma coisa interessante, essa coisa de, por exemplo, no intercâmbio. Mas a gente vê hoje, na realidade, muitas famílias brasileiras migrando para aqui para os Estados Unidos, né? Ah, Então, sim. pois é, então isso é uma forma também de você já entrar no mercado. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando você começa a trabalhar com a bolsa, você abre uma conta numa corretora e começa a trabalhar com uma bolsa, isso conta como crédito para você ou não? Você diz credit score? Sim, porque para quem não Hum, sabe, gente, rapidinho, aqui nos Estados Unidos é tudo diferente. O sistema financeiro, para a gente conseguir ter crédito para comprar as coisas, a gente precisa provar que a gente é bom pagador. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu tomei um susto. Meu marido me deu um cartão de crédito que eu tinha um limite de $300 por mês. Falei, não dá nem para fazer o mercado da semana com dois adolescentes dentro de casa que comem feito uns loucos. Então, eu comprava, eu ia para o mercado e para os lugares que eu tinha que ir quase todos os dias, comprava e pagava as contas de cartão quase todos os dias para o nosso crédito ir aumentando. Então, não adianta sim. esse investimento se você abrir uma É conta um na choque corretora. grande, né? Não, então, o crédito, na verdade, ele é construído com operações de crédito. Então, Ok, para você construir o seu crédito, você tem que ter uma conta corrente corrente. ou ter um cartão de crédito ou pedir um empréstimo, né?
que é isso que vai expor você, né? Uhum. Porque eles vão avaliar, quando você não tem histórico, eles vão te dar esse pouquinho. Aí, conforme você vai fazendo os pagamentos em dia e mostra que você é um bom pagador, esse score ou né, essa nota que o cliente recebe, a pessoa recebe, vai subindo, né? Tem algumas regras lá para subir, e aí, com o tempo, você vai acessando produtos melhores, né? Uma linha de crédito melhor, né? Com o tempo. Mas tem várias maneiras, né, de fazer isso. E o Brasil, né, pelo que eu tenho acompanhado, está adotando essa mesma, essa mesma estratégia de credit score. Chegou no Brasil já também. Então, o Serasa também tem o credit score hoje, que avalia a nota dos clientes. Os Como que bons esse cliente pagadores, né? os bons pagadores. Lógico que não é como aqui, né? Que, Aham. como você falou, você chega, você não tem crédito nenhum, você não consegue fazer nada. E Lá você no pode ter o Brasil, dinheiro que for na sua conta corrente, né? Que isso não influencia absolutamente nada na criação do seu crédito. só o dinheiro não faz. Você precisa É. fazer uma outras ações para conseguir construir esse crédito. Você precisa provar que você tem capacidade de pagamento. Mas vamos lá. A Adriana está perguntando se você pode citar algumas empresas americanas que têm histórico o histórico bom de dividendos, de pagar dividendos. Ah, sim. Bom, ixi, isso aí tem muitas empresas. As empresas que pagam dividendos, elas têm nomes aqui pelo, pelos anos que elas pagam dividendos consecutivos e crescentes, elas têm classificação. Por exemplo, as empresas que já pagam dividendos há mais de 50 anos são chamadas não é a Kings, tem outro nome. Aristocrats. Aristocrats são Hum, empresas que já pagam dividendos há 50 anos. Aí tem as Kings, tem outras nomenclaturas, agora eu não me lembro, né, quantidade de anos. Mas, por exemplo, se você pegar Johnson Johnson, Coca-Cola, é, deixa eu ver que mais. McDonald's. Procter Gamble, McDonald's, Walmart. Essas empresas estão na lista dos aristocrats. Elas pagam Home Depot, também é outra. A Aham. cada ano elas vão aumentando o valor dos dividendos. Então, você pode construir uma carteira de investimento só com empresas que pagam dividendos Dividendos. e aí eles vão, né? Se você for reinvestindo esses dividendos, no futuro o seu patrimônio vai crescer praticamente sozinho, porque o próprio dividendo vai aumentar o seu patrimônio. Então, veja assim, a força que tem, né? Quando você começa com um pouquinho e aquela força dos juros compostos vai te dando essa ajuda para crescer o seu patrimônio, né? Então, Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente até falou sobre isso quando a gente conversou previamente. A gente fica na cabeça que no Brasil, por exemplo, como o Brasil tem um risco maior para os investidores, o que é pago, né, dos investimentos é maior também. Então, existe aquela coisa no inconsciente coletivo que a gente tem um retorno maior. Mas você falou também que a gente precisa subtrair a inflação, porque no mercado americano, embora a inflação agora esteja altíssima, comparando com o histórico, a inflação aqui é muito mais controlada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. então, isso aí é um ponto realmente importante das pessoas analisarem, porque, lógico, o Brasil, pensando em taxa de juros, as taxas Uhum. de juros brasileiras têm um histórico de serem muito mais Mais altos, altas. porque justamente para atrair os mercados externos, né, a investir no Brasil. Quando o Claro. Brasil aumenta a taxa de juros, os investidores externos vão lá buscar Aportam essas dinheiro, taxas, claro. porque são atrativas, né? Não tem como. Então, na questão de renda fixa, é mais atrativo investir no Brasil por ser um país emergente, porque você tem retornos melhores. Porém, para quem mora no Brasil, para quem vive com a renda do Brasil, tem que ficar atento
com a diferença da inflação. Porque se os juros estão altos, mas a inflação também está alta, então você não tem um ganho real. Uhum. Você não vai ter um ganho real. Você tem que analisar a diferença da inflação e pela diferença dos juros que você está recebendo. Aí você realmente vai saber se você está ganhando mais. Por isso que a renda fixa americana paga muito pouco, porque pelo risco, né, os títulos americanos são considerados o investimento de menor risco no mundo, né? Que é o melhor pagador até hoje, historicamente, é o Tesouro Americano. Só que ele te paga uns juros muito baixos, porque ele tem um baixo risco. Você aumenta suas chances de ganho quando você entra no risco. Isso vale para qualquer investimento. Então, o brasileiro tem que ficar atento a isso. Uma maneira que a gente pode controlar isso, né, é analisar a inflação familiar. Se você você tem um controle dos seus gastos familiares, né? Isso é muito importante também, né, ressaltar, né? Para você investir tudo, você tem que saber quantos são os seus gastos familiares, né? Você não vai investir um dinheiro sem saber o quanto que você está consumindo, se o que, que dá para melhorar ali no seu consumo. Mas se você fizer os cálculos e você vê que mesmo com a inflação subindo, você consegue manter aqueles custos, o tipo de consumo da sua casa não está subindo, então quer dizer, você está ganhando juros reais. Agora, não adianta nada você ganhar 15% ao ano num investimento e a sua família aumentar o custo dela em 20%. Você vai estar 5% negativo. Então, não adianta, né? Tem que prestar atenção nesse detalhe também. Vamos falar um pouco de aposentadoria, que aí a gente está falando mais a longo prazo, a questão da previdência, a questão da aposentadoria. Como é que funciona isso aqui no mercado americano? Bom, no Brasil, como no Brasil, né, aqui também tem os produtos que são direcionados para longo prazo ou aposentadoria. Alguns são muito parecidos, né, para quem já conhece no Brasil, né, PGBL, VGBL, VGBL. que é nada mais do que você pegar um dinheiro que você não pagou imposto ainda, que é o PGBL. Você investe aquele dinheiro para quando você for sacar o dinheiro que você vai pagar o imposto. Aqui tem as contas de 401k, que é uma das mais conhecidas, que os Uhum. empregadores abrem para os funcionários e eles mesmos fazem, o empregador faz normalmente um depósito para o funcionário também faz um outro depósito, que vai ser o dinheiro que você vai utilizar lá quando você se aposentar com a idade mínima seria 59 anos para acessar esses recursos. Então, essa forma que é para quem é empregado. Existem outras nomenclaturas, por exemplo, para quem é autônomo. Se você é autônomo, você não tem um empregador que abre o 401k para você, você também pode abrir uma conta por conta própria e também investir mensalmente. E além dessa, que é pelo emprego, existem as contas que se assemelham ao VGBL do Brasil, que é aquela conta mais livre, que você já pagou os impostos, só que aquele dinheiro ele vai ter uma isenção fiscal, né? No caso do Brasil, você tem as tabelas, né? Regressiva, progressiva, que você Uhum. consegue jogar com isso e pagar menos imposto. E aqui também tem que são as Traditional IRA e as Roth IRA. São dois tipos de conta, né? Divide em duas. E os benefícios fiscais aqui são melhores do que no Brasil. Para o brasileiro que está morando aqui, não pode perder essa oportunidade, porque se você investe por essa conta, que é focada na aposentadoria, por exemplo, a Roth IRA, você não vai pagar mais imposto se você seguir as regras da conta, né? Não sacar o dinheiro antes dos 59 anos, né? E Uhum. deixar esse dinheiro crescer, você vai ter um dinheiro livre de impostos, total, lá na frente. Nossa, Então, isso é muito poderoso, né? E muito. eu demorei para entender como funcionava, porque as contas de aposentadoria, elas têm muitas regras, né, que
encaixam para cada perfil de pessoa. Então, eu não posso dizer assim, para qualquer pessoa vai ser melhor um tipo ou outro tipo. Tem que analisar a Claro. situação de cada um e entender em que bracket de imposto você está hoje, qual a sua expectativa no futuro, e aí você vai definir qual a melhor tipo de conta para você aplicar. Mas são muito esses benefícios fiscais é imprescindível você utilizar, né? Porque você está perdendo uma oportunidade se você não faz. Não, é uma oportunidade tremenda, pelo que você falou, porque só a diferença de Sim. imposto é enorme, né? Exato. Se você já está fazendo, né? Você já tem um planejamento da sua família, você já tem o recurso que você salva pensando no seu futuro, faz todo sentido você alocar o máximo permitido, primeiro nas contas de aposentadoria, para depois, né, se sobrar ainda algum outro recurso, você coloca numa conta de investimento comum. Porque aí essa conta também vai crescer, mas é um dinheiro que você vai acessar, a não ser que você tenha planos assim de De mais curto curto, prazo. curto prazo, É, né? você vai utilizar o dinheiro. Mas outra questão que a gente não citou foram as opções de investimentos de curto prazo, né? A gente falou bastante da É bolsa, mas verdade. a gente tem que falar desses investimentos de curto prazo. Apesar, né, pelos juros serem muito baixos, você não receber um valor muito considerável, mas faz todo sentido você deixar esse capital em contas que vão te render alguma coisa, que são as savings account dos bancos tradicionais, normalmente pagam um centavinhos ali, bem pouquinho, né? Que é praticamente só para dizer que está pagando, mas não vai te repor nada ali, né? Aham. Então, você pode buscar outras contas que são high yield savings account, que tem instituições boas também que pagam um pouco mais. E vamos dizer 40 vezes mais do que paga o banco tradicional. É pouquinho, mas é 40 vezes Gente, mais. são 40 vezes, né? Se você, Sim. qualquer coisa multiplicado por 40, nossa, é uma diferença estúpida. Sim, ao longo dos anos, das Claro. décadas, vai fazer diferença, né? Por mais que a pessoa fale, mas são US$ 10, US$ 5, eu vou ter o trabalho de abrir outra conta, só. Mas você tem que pensar no longo prazo, né? Você não pode pensar só no dia, na hora ali, né? Mas, enfim, você deixa o seu dinheiro guardado para um uso de mais curto prazo, tem essas high yield savings, tem os certified deposits, que são conhecidos como CDs, né? CDs. Aham. Existem os money markets também, que são outra modalidade de investimento de curto prazo, que, né, genericamente as pessoas usam cash, né, também. O cash é o dinheiro que você deixa nessas aplicações que você pode, que tem liquidez imediata, né? Você vai lá, você quer usar, você já vai lá, saca e consegue usar imediatamente. E tem outros investimentos um pouco mais sofisticados, que são as letras estruturadas, né? Notes, né? Que eles chamam aqui, que são as notas, que dão um pouco mais de juros, com um pouco mais de risco, mas que tem um valor fixo, você sabe quanto você vai receber, né? Tá. Também. Olha, Ju está aqui perguntando como é o nome dessa conta. Qual delas? Qual conta, Ju? Ela estava falando da A de Saving Account. aposentadoria? Também não sei. Coloca aqui, Ju, para a gente saber. E aí a gente responde. A Claudinha Lima está perguntando, saindo do mercado de risco, como funcionam os investimentos conservadores junto às instituições financeiras aqui nos Estados Unidos? Então, o mercado de renda fixa americano, né, que é chamado de bonds, né, tem as bonds do governo, tem as bonds que são municipais e tem bonds corporativas. É enorme esse mercado também. É tão grande, sei lá, quanto o mercado de capitais. E ele é parecido com o sistema do Brasil, pensando, por exemplo, em CDBs, debêntures, Uhum. tem essas mesmas modalidades, só que eles chamam bonds. Então, você acessa eles. Você pode comprar bonds do Tesouro Americano pelo site do Tesouro Americano, que tem essa mesma modalidade no Brasil, que é o Tesouro Direto. Exatamente.
existe aqui também, e também você acessa através das instituições financeiras, tanto das corretoras como dos bancos Dos também. bancos Você que tem, você já tem conta, né? exato, você fala com o gerente de conta ou o assessor do banco, e ele vai te dar uma lista de opções de bons ou letras estruturadas que pagam juros fixos, né? Por um período de tempo que o seu dinheiro fica preso lá. Então, você tem que olhar o período de tempo que você quer deixar o dinheiro lá. 1 ano, 6 meses, 3 anos, 5 anos, aí vai fazer essa diferença. E um ponto que eu lembrei que é interessante citar é que os impostos que você paga, os juros, você vai receber os rendimentos, você vai pagar impostos. Normalmente, os impostos de investimentos de até 1 ano, eles são mais caros do Mais que os altos. investimentos com acima de 1 ano. Então, isso é um fato também relevante na hora de você definir onde você vai colocar o dinheiro, porque quanto antes você sacar, você vai pagar mais imposto. É, isso é para justamente você deixar o dinheiro mais tempo aplicado, né? Isso, para ter o benefício fiscal. É, gente, eu tô vendo tanta gente aqui que eu não vejo há tanto tempo que entrou nessa live. Nossa, Karen, minha amiga de adolescência aqui. Nanda também está entrando do Rio, enfim. Tem Gente, uma... eu não consigo ver. Você Eu não não está sei. conseguindo? Agora eu estou procurando aqui Ah. se eu Gente, descubro como usa. Eu não é, sei usar tem direito bastante a gente. ferramenta. A gente já está mais para o final da live, mas assim, ó, se alguém ainda tiver alguma dúvida, pergunta aqui, tá? Que a gente vai respondendo. Ô, Fábio, você falou sobre o plano de aposentadoria, que é o mais famoso aqui, que é o que as empresas, né, normalmente abrem contas para os funcionários. Mas se a pessoa for Sim. autônoma, os tipos de aposentadoria? Então, eu não tenho assim uma lista aqui para citar para o pessoal, mas se alguém quiser esses dados, manda mensagem diretamente para mim que eu mando essa lista com os nomes. Mas existem categorias de aposentadoria para todas as classes. Por exemplo, a Roth IRA, que foi aquela que eu citei, que é a que Uhum. tem isenção de impostos lá no futuro, qualquer pessoa pode abrir essa conta. Tem as regras que ela precisa olhar de limites de valor, acompanhar a renda familiar para saber se ela está dentro das regras. Mas você sendo autônomo, você pode ter essa conta, Aham. você vai poder contribuir. Claro que para ter essa conta, você precisa ter um emprego remunerado. Não pode, a pessoa não pode abrir se a renda não é dela, tem que ser a renda dela mesmo, para colocar na Roth IRA. Então, você pode colocar US$ 6.000 por ano. Se você ganhou US$ 6.000 por ano com o seu trabalho, você pode pôr até US$ 6.000 nessa Entendi. conta. Se você ganhou menos, você pode pôr o limite do O que limite você que você ganhou. ganhou. Isso. Tá. A Miriam está aqui Essa. perguntando sobre os rates americanos. O que é que você acha? Ah, sim, Uhum. os REITs, né? REITs. São os Real Estate Investment Trusts. É uma modalidade muito interessante que as pessoas investem muito aqui também, que na verdade são o que tem de similar no Brasil são os fundos imobiliários, que a gente chama, você compra cotas, é que aqui a diferença é que eles são empresas que administram imóveis. Então, a renda que vem desses imóveis, de aluguéis, desses imóveis, que sejam galpões ou sejam residências, prédios, enfim, ela vai repassar esses ganhos para o investidor. Então, é como se fosse uma ação que você recebe dividendos. É mais ou menos a mesma dinâmica, vende no mercado de ações, você consegue comprar os REITs na mesma conta que você compra as ações, e é um mercado muito bom também, mas tem que estudar para saber em quais REITs investir. Se eu não me engano, existem 150 REITs ou mais disponíveis, de todas as Nossa. modalidades que você imaginar, desde residências, se você quer investir, por exemplo, em prisão, tinha um REIT que eu vi uma vez que é de prisões, prédios que é de prisões, tem de plantação de madeira,
tem REITs que é galpão, tem REITs que é de terrenos que tem torres de transmissão de celular, eles alugam aquela para a empresa de celular, então eles recebem aluguéis e pagam para você. Então, tem muitas opções, e é muito interessante. E o mercado aqui imobiliário, eu tô para ver um mercado tão aquecido, né? A gente só vê a E coisa aqui, crescendo e é, deve haver diferença de um estado para outro, né? Eu não sei como é que funciona isso, eu não conheço nada sobre esses hits, mas deve haver alguma diferença, porque a gente percebe que tem estados que você não consegue, que não tem imóvel disponível de forma nenhuma. É exemplo da Califórnia. então, na verdade, os centros, né, os grandes centros são as áreas que mais sofrem, né, porque os custos Uhum, são muito altos, né, dos imóveis, né, por exemplo, na Califórnia, o custo de comprar um imóvel é absurdamente caro, então as pessoas não têm, muitas vezes, acesso a isso, né, e então, o que que acontece? É um mercado muito competitivo, então, os preços sobem porque não tem. O mercado está precisando de imóveis e não tem imóveis no mercado. Está assim também em Michigan, né? Em Michigan a gente uhum. também observa Que isso. loucura! Eu nunca vi um Inclusive, é negócio uma desse. loucura, Eu né? digo que eu moro na roça, mas é a roça mais movimentada em termos de mercado imobiliário que eu já vi na minha vida. Nunca vi nada É, parecido. exatamente. Porque, na verdade, é o momento, né? O que aconteceu com a baixa dos juros americanos, né, durante a pandemia, isso fez com que a compra do imóvel, né? Que o pessoal financia os imóveis, então Claro. desperta o interesse. Eita, que Fábio tá rodando aqui. Você Ah. Fábio, tá me vendo? você ficou rodando. Você está me vendo e me ouvindo? Eu tô. Tá, você ficou rodando. Você pode repetir, por favor? Ai, Você falou, desculpa. não, não tem problema. Você estava falando É, que porque o governo baixou a taxa de juros, ficou interessante a compra do isso. imóvel. Então, existem os ciclos, né? Se você acompanhar a economia, você vê que tem os ciclos de mercado. Então, quando os juros caem, as pessoas vão em busca de comprar os imóveis. Aham, E aí, com a questão da pandemia, muita gente se mudou, muita gente viu a necessidade de ir para um lugar maior, passou a ter outras necessidades, né, de moradia, então isso aham. aqueceu muito o mercado. E pela falta de imóveis no mercado, fez com que vai se levar muito tempo ainda para ajustar, né? A É, construção de casas não está compatível com a procura de com a casas. demanda, é. Exatamente. Então, é um mercado que está muito bom para investir também, né? Se a É, pessoa quer se expor a esse mercado, também é interessante. é. Gente, olha só, já tem uma hora de live e o que eu vou dizer para Já tem vocês é o uma seguinte: hora, já tem uma hora, você acredita? A gente gente, batendo esse papo eu aqui. nem percebi a hora passar. É inacreditável, inacreditável. Um conselho que eu dou para as pessoas que têm interesse em investir e não sabem como investir é procura um assessor. Não é isso, Fábio? Procura um Isso, consultor financeiro, porque vai ser isso, uma pessoa que vai poder esclarecer, fazer um estudo mais detalhado, conhecer o perfil do cliente. isso, então. Só complementando essa parte, então, esse é um mercado grande aqui nos Estados Unidos, de assessoria de investimentos e tal. No Brasil também está crescendo. E a Adriana, que está aí na live, ela tem uma empresa de mentoria, né? De mentoria financeira. Então, elas fazem todo esse trabalho de mentoria, de te ajudar a arrumar o seu planejamento financeiro, a entender a dinâmica das suas finanças e começar a investir. Então, você consegue gente que pega na sua mão e te leva até isso. Se você se sente muito ansioso, né? Você vê muita informação, você não sabe por onde começar, tem por onde começar. Então, isso é um recurso que as pessoas devem usar. Quem se sente ansioso, quem não consegue, não se vê fazendo isso sozinho, é a melhor solução. Agora, quem já se sente mais confortável, vai investindo, né? E pega assessoria, por exemplo, os bancos também têm os assessores de investimentos que podem te
direcionar para alguns produtos, né? As corretoras também têm as assessorias. Então, você pode Uhum. também, se for coisas específicas, você também pode fazer isso. É, a questão E dos bancos é que você fica mais limitado à carteira que eles administram, né? exato, o banco, né? Na minha visão, a assessoria de banco, ela é um pouco perigosa, porque ele tem um conflito de interesse ali. Ele vai te Exato. oferecer os produtos dentro do setor bancário que ele está atuando, então você não vai conseguir saber se aquelas recomendações são a melhor opção para você, Adriana, ou se é a melhor opção que está disponível na plataforma do banco. É Então, claro. um assessor individual que não tenha vínculo com nenhuma instituição é realmente a pessoa que vai trabalhar ao seu favor, que vai te dar essa assistência nas suas necessidades. Então, isso, né? É. Cada um tem uma maneira de ver, porque Claro, a claro. assessoria de banco, muitas vezes a pessoa não paga nada por ela. Então, Aham, ele é fala, verdade. para eu tirar algumas dúvidas, eu consigo tirar. Eu tiro dúvidas com assessor de banco, tanto no Brasil como aqui também. Eu tenho uma pessoa que me direciona, mas eu vou ter um senso crítico, eu tenho que ter um senso crítico para conversar com essa pessoa. Eu não posso ser leigo para conversar com ela, né? E de forma de sem informação, porque você não vai ter como debater, né? Se o que Não, ele está te é. oferecendo é bom ou não. Sobretudo no Brasil, que infelizmente, eu trabalhei no HSBC, eu não trabalhava no banco. Eu trabalhava na assessoria de investimentos. Eu só trabalhava com investimentos. Mas o que eu percebia muito, ficava muito claro, eu tenho vários colegas e amigos que trabalharam em outros bancos também. O banco tem as metas e vai querer passar para o cliente, vender para o cliente o que ele tem de meta. Aí, segundo meu marido, toda vez que o gerente do banco procurava, teu negócio, ele dizia, o que é bom para você não é bom para mim. O que é bom para o banco não é bom para mim, né? Infelizmente, a gente precisa, e nessa questão de investimentos, é claro que o banco tem várias vantagens, existem bancos e bancos, existem gerentes e gerentes, mas eu acho que se a gente quer realmente uma isenção, uma imparcialidade, é muito melhor a gente procurar um consultor independente ou uma empresa como está aqui, que você falou, da Adriana Oliveira, que é a Dindinha Educa, né? E, Que eles fazem esse tipo de coisa. Por quê? exatamente. Porque não existe não existe um compromisso em vender um determinado produto, existe o um compromisso em atender a necessidade do cliente. Então, o trabalho do assessor, como Sim. a Nina disse, é importantíssimo, mas esse assessor, ele precisa ser imparcial e o que precisa predominar é a necessidade do cliente. Porque, né, sendo bem simplista, quem paga o salário do assessor é a instituição financeira. Então, Uhum. ele tem que trabalhar de acordo com as Claro, regras da instituição que ele trabalha. Eu nem claro. julgo isso errado, Não, porque é não. o objetivo dessa assessoria, então, o que eu quis dizer é diferente do objetivo do seu objetivo pessoal, muitas vezes. Então, você pode usar a assessoria do banco, como eu te falei, mas é legal que você tenha um conteúdo para discutir com ele. Aí você vai poder acessar, né, ver os produtos. E outra coisa, os bancos grandes no Brasil, os bancos de varejo, o foco deles não é investimento, né? Eles oferecem uma cesta de produtos. Então, Exatamente. eles têm ali opções, se você quer investir por ali mesmo, não quer abrir conta em corretora, não quer ter esse trabalho, você acessa produtos ali. Mas não é a especialização deles. Então, eles vão oferecer dentro do que está disponível lá na plataforma do banco. É Então, verdade. esse é um cuidado a se olhar. E aí, a assessoria que você contrata, você realmente vai ter alguém analisando a sua situação pessoal. É isso. Gente, olha só. Então, só Ah, complementando, diga. esse público, né? Eu fiz uma live com a Adriana algumas semanas atrás e muitas pessoas se interessaram, né? Pessoas também que estão aqui nos Estados Unidos que não se sentiram confortáveis ainda de investir pela falta de conhecimento, de ter medo de abrir conta e tal. Então,
Elas estão oferecendo essa opção para os brasileiros que estão aqui no Brasil, nos nos Estados Estados Unidos Unidos. também, essa assessoria. Eu já dei algumas instruções, algumas orientações para alguns clientes delas também, estou ajudando, estou colaborando com elas. Que legal. E então, assim, você tem quem buscar, né? Não pode Aham. deixar de fazer as coisas pela falta de informação. E também, se alguém tiver dúvidas e quiser perguntar, às vezes, é um passinho que a pessoa precisa e quer começar a sair investindo, tá? Conversa com a gente, com elas ou comigo, que a gente dá esse apoio para todo mundo. Eu fico super feliz de poder ajudar as pessoas, porque eu tive quem me ajudou também, né, uns anos atrás. Fui buscando informação, às vezes uma pequena dúvida você tem um amigo e ele te dá esse suporte, né? Verdade, verdade. Que legal. Quem tiver qualquer dúvida, como a Fabiola já falou, ela está à disposição. Tem também o pessoal aí da Dindim Educa, que também está à disposição. E se precisarem de qualquer coisa também, pode ser através de mim que eu vou buscar informação com as meninas. Então, eu queria Isso aí. agradecer a todo mundo que participou. Foi muito bacana. Foi uma noite que eu aprendi muito. Fabi, muito obrigada por você compartilhar o seu conhecimento que é tão rico. Obrigada por estar aqui presente e ter aceitado o meu convite. Obrigada a você pela oportunidade, pela confiança, né? E é uma informação que a gente tem que levar para as pessoas, né? Ajudar quem precisa e levar conteúdo relevante, né, para as pessoas.